é muito caro perder um funcionário. Todo o treinamento e tudo mais. Então, é melhor você manter de uma maneira que seja mais saudável para ele. E quando você leva isso pro teu funcionário, ele não aprendeu aí fora. Mas uma vez que você aprende a investir, te gera um legado. E ele nunca mais esquece. E ele vai lembrar de quem? Não é do Renan que estava dando uma palestra lá. Ele vai lembrar da empresa que foi a palestra que proporcionou aquilo para ele. Com certeza. Então ele consegue gerar o aumento de engajamento do próprio funcionário. Além disso, você consegue reduzir a taxa de absenteísmo, que são as faltas ou os atrasos sem justificativa. E a maioria tem pesquisas que trazem, inclusive a gente pode fazer um podcast só sobre isso, sabe? Trazendo os dados, pesquisas, que vai ser bem legal, falando sobre educação financeira nas empresas. Vai ser massa. Legal. Que fala que a maioria dos trabalhadores que faltam trabalho é porque eles estão buscando uma outra fonte de renda para cobrir o salário. Então, pensa, ele está deixando de trabalhar na hora que era para trabalhar na tua empresa para buscar rodar de Uber, ou fazer um bico de pedreiro, ou fazer comida em casa para vender. E aí aquele lance, se ele vai ser descontado ou não, se ele vai arrumar atestado ou não, aí tem um monte de coisa que a gente sabe que tem no Brasil. Então, o ponto principal é esse. Quando você traz o teu colaborador para jogar o teu jogo, para entender por que ele está lá, a performance aumenta. E outra, saiu esse ano na NR1, né? Entraram alguns pontos importantes sobre saúde mental. Então, entrou e começou a vigorar já esse ano, em 2025, a parte de saúde emocional, no sentido de estresse, a parte de burnout e todas essas partes emocionais. E muita gente está levando só a parte de psicologia para dentro das empresas. Só que, se você for ver a causa raiz daquele ponto psicológico que chegou, a maioria é financeiro. Com certeza. A maior causa de separação hoje é problema financeiro. Então, e tem estudos disso, né? Então, quando você entende que se eu levo para dentro de uma empresa uma educação financeira para o funcionário, ele vai sair menos, ele vai se encostar menos no INSS porque ele vai estar bem, e aí olhando para o lado só produtivo dele. Vamos pensar gestor. Só quero olhar o lado produtivo. Você vai performar mais e vai ter menos dor de cabeça e dinheiro perdido tendo que encostar funcionário. E agora olhando o líder. Por quê? Tem líder gestor, mas tem gestor que não é líder. O líder é o seguinte, ele não está olhando só o resultado, ele está olhando primeiro o funcionário. Então eu quero que ele esteja bem. A mente dele tem que estar boa. Ele tem que estar bem. Que naturalmente ele vai produzir. Então, você vai cuidar do teu funcionário. E quando a gente é cuidado por alguém ou por uma instituição, cara, o nível de gratidão, reciprocidade, reverbera no resultado que ele entrega. Então, a produtividade dele aumenta. Então, olha quantos benefícios nós temos só de você levar a educação financeira para o teu funcionário. Ao invés de ficar pensando, mas isso aí é papel dele. Poderia ser. Mas se ele não está buscando, talvez é você que tem que quebrar esse padrão na vida dele. Entende? Então, esse é o ponto principal. Eu lembro quando eu estava no meio corporativo, eu era gestor de uma base operacional aqui no Brasil. A empresa era norueguesa, com sede na Escócia, que a gente reportava para a Escócia. E eu comecei a implementar um programa de educação financeira para os funcionários que trabalhavam comigo, abaixo de mim. E, cara, foi tão legal, porque assim, a gente recebeu até uma premiação que o nosso índice de turnover diminuiu, a nossa taxa de absenteísmo, a gente conseguiu melhorar a performance da galera e promover pessoas para a liderança, que antes não estavam preparadas. Olha o quanto de impacto gera. Entende? Então, é muito louco. E quando fizeram uma pesquisa, né, de clima, falaram que eles nunca tiveram uma empresa que deram oportunidade para eles conseguirem gerenciar melhor o dinheiro. Entende o ponto? Total. E se é um dos maiores fatores de preocupação, né, a pessoa olha para uma situação, olha para um problema, não enxerga como fazer gestão daquilo, ou como sair daquilo, né? Aquele famoso buraco sem fundo, isso traz um peso para tudo que a pessoa está fazendo. Ela não consegue raciocinar direito, ela não está enxergando, não está deixando de enxergar a solução só para aquele problema. Ela fica com essa nuvem, né, na cabeça para todos os outros problemas, porque ela está desempenhando, que ela está desenvolvendo ali. Então, de fato, é um problema. E a pessoa, no desespero, ela toma decisões, muitas vezes, não racionais.
toma a decisão de sair, toma a decisão de faltar para fazer uma coisa desesperada para conseguir um dinheiro imediato, não planejada. Porque a renda extra é um ponto positivo, né? Inclusive é o nosso terceiro pilar, para a gente entrar em renda. E isso feito de uma forma não racional pode trazer esse tipo de problema. E até um ponto legal, antes da gente ir pro terceiro ponto, eu tava conversando com um amigo meu que é gestor também, e aí tava falando do programa que a gente tem, né, dentro das empresas e tudo mais, e ele falou, cara, e você tá falando aí muito pra galera operacional. Mas eu te falo, cara, tem gestor que o cara lida com milhões de orçamento e ele não sabe gerenciar um orçamento dele. Como é que ele vai gerenciar o da empresa? Isso é forte, eu não tava no meu radar, sabe? Tipo, e de fato, a gente tem gestores que eles fazem de uma maneira intuitiva e tudo mais, mas se ele tem uma educação financeira de base, ele vai gerenciar melhor os recursos da empresa também. Então, olha só quanto que a gente tem de respingo. Então, é muito sobre isso. Mentalidade, né? É a mentalidade. O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Exato. Muito legal.